gente, olá, bem-vindos a mais um encontro do nosso curso aqui do 360. Hoje é a última aula sobre microeconomia, né? Então hoje nós encerramos aplicando... Por que a felicidade? Não entendi. A gente encerra falando sobre as duas estruturas de mercado que faltam e aplicando os princípios norteadores da atuação de uma firma nessas duas estruturas de mercado. Quando na semana passada nós falamos sobre concorrência perfeita e oligopólio, eu passei a maior parte da aula falando sobre concorrência perfeita e hoje eu vou passar a maior parte da aula falando sobre monopólio. Porque monopólio é muito mais importante em termos de prova do que a concorrência monopolística, que é o segundo tema que nós vamos ver no encontro de hoje. Tá? Então, só recolocando aqui os princípios norteadores da atuação de uma firma, eles continuam valendo hoje. Como eu havia dito para vocês, eles não seriam flexibilizados, eles não seriam movidos. Tá? Então, você tem aqui na teoria da firma sempre a busca do máximo lucro. Tá? Então, não existe para nós aqui nenhuma situação onde a firma não esteja buscando o máximo lucro. E para atingir o máximo lucro, basta que ela escolha o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. Então, se ela escolher esse nível de produção, eu tenho segurança, eu tenho a certeza de que ela está maximizando lucros e essa é a condição necessária e suficiente para isso. Aí ela pode cair no cenário A, como nós já vimos, escolher o nível de produção de máximo lucro e consegue praticar um preço maior do que o custo total médio ou simplesmente maior do que o custo médio, né? E aí eu tenho certeza que a receita total é maior do que o custo total, eu tenho certeza também que o lucro econômico é maior do que zero e que a firma vai continuar nesse mercado enquanto essa situação permanecer. Aí nós temos também o cenário B. A firma vai, escolhe o nível de produção de máximo lucro e acaba tendo um preço igual ao custo total médio ou simplesmente custo médio, o que significa que o lucro econômico vai ser igual a zero, o que significa que a receita total dela está igual ao custo total. Lembrando sempre que lucro econômico zero não é contábil zero, a empresa não deixa o mercado por causa disso. No cenário B ela também vai permanecer enquanto essa situação continuar. E a gente tem um cenário C onde o preço é menor do que o custo total médio e nessa situação o lucro econômico vai ser menor do que zero e aí a firma vai deixar o mercado porque ela está tendo uma receita total menor do que o custo total. Aí nós fizemos uma divisão, né, um subcenário C1, né, subcenário C1 que é menos grave, onde a empresa tem um preço menor do que o custo médio, quer dizer, ela está tendo prejuízo, mas ao menos esse prejuízo não é suficiente para expulsá-la do mercado no curto prazo. Isso acontece porque, embora o custo total médio seja maior do que o preço é maior do que o custo variável médio. Então, nesse cenário, ela continua no curto prazo, né? Ela permanece no curto prazo. E no subcenário C2, que a gente também já viu, o subcenário C2, que é o pior deles todos, a firma ela não consegue sequer cobrir o custo variável e aí não vale a pena para ela continuar operando, né? O preço ele não cobre sequer o custo variável e, consequentemente, a empresa deixa o mercado imediatamente, deixa o mercado inclusive no curto prazo. Então, o custo total médio ele é maior do que o variável médio, que por sua vez é maior do que o preço. E aí a firma deixa o mercado imediatamente. Tudo isso nós já havíamos visto, apenas para refrescar a memória e lembrar que esses princípios eles vão continuar válidos ao longo da aula de hoje, quando a gente aplica os princípios norteadores da atuação de uma firma nas diferentes estruturas de mercado. Então, aparece hoje, na semana passada nós já havíamos falado sobre uma concorrência imperfeita que é o oligopólio, mas na aula de hoje aparece uma outra estrutura extremamente importante, também de concorrência imperfeita, que é o monopólio. Um monopólio bastante importante em termos de prova, um monopólio que é uma estrutura de mercado onde você, obviamente, só tem um produtor, só tem um ofertante, né, um produtor, um único produtor. Esse único produtor, ele é formador de preços, quer dizer, ele pode escolher o preço pelo qual comercializa as mercadorias que produz. Ele tem essa capacidade, então ele é formador de preços. E uma terceira característica
que é a característica dele ser monopolista, porque existem barreiras, constrangimentos relevantes à entrada e à saída de firmas que o mantém monopolista. Então eu posso ser monopolista porque só eu tenho uma concessão do governo e ninguém mais tem. Eu posso ser monopolista porque eu tenho a patente de um medicamento e ninguém mais tem. Eu posso ser monopolista por uma série de razões. Eu tenho uma tecnologia que ninguém mais tem. Eu tenho um volume de capital investido que ninguém mais é capaz de dispor. Enfim, existem inúmeras situações que podem tornar você um monopolista. Enquanto as barreiras à entrada persistirem, você consegue continuar sendo monopolista. Na concorrência perfeita, eu havia feito uma separação, né? Uma coisa era o mercado, a oferta de todos o somatório de todos os ofertantes e a demanda, o somatório de todos os demandantes, e outra coisa era como o produtor individualmente enxergava o mercado. No monopólio, essa divisão não faz sentido, porque o monopólio é o mercado. Ele é o único ofertante, então a maneira como ele enxerga o mercado é como o mercado é. Né? Então é um mercado imperfeito, onde não há concorrência, né? Uma concorrência imperfeita, e você está falando de uma situação onde a maneira como o monopolista enxerga o mercado é como o mercado é. Então, a demanda que o monopolista se defronta é a demanda de todo o mercado. A demanda é toda dele. Ele não divide com mais ninguém. Né? Então, se a gente colocar aqui quantidade e preço, né, esse gráfico aqui não vai representar apenas a maneira como o monopolista enxerga o mercado, vai representar também como o mercado é. Então, você tem aqui uma demanda do mercado, uma demanda como outra qualquer, né? E aí é interessante observar que, como qualquer demanda, gente, ela é negativamente inclinada, ela é decrescente, como a gente já viu em outras situações. E isso significa dizer que, se o monopolista oferecer quantidades maiores do produto, o consumidor está disposto a pagar menos, como qualquer produto. Tá? Então, eu já posso inferir aqui que a receita marginal do monopolista não vai ser constante, como acontecia na concorrência perfeita. A receita marginal do monopolista vai ser decrescente, assim como acontecia no oligopólio. Né? Se o nosso monopolista aumentar a produção, se ele aumentar a oferta do produto, o incremento de receita gerado pelas unidades adicionais será cada vez menor, pela simples razão de que o preço vai cair. Né? Então, se o monopolista aumenta a quantidade oferecida. Ah, mas ele é um monopolista. Não importa, ele pode ser monopolista na distribuição de água. Se ele oferece apenas 1 litro de água, as pessoas estão dispostas a pagar uma fortuna por esse litro de água. Se ele oferecer 1000 litros de água, as pessoas estão dispostas a pagar muito menos por cada litro de água. Então, se o monopolista aumenta a oferta do produto, se ele produz mais, se ele oferece mais, o preço do produto cai e, consequentemente, o que acaba acontecendo é que você vai ter uma receita marginal que é decrescente conforme eu aumento o nível de produção. Isso ajuda a entender por que um produtor agrícola quer sempre produzir mais, mais e mais e mais, porque ele não tem influência no preço, então quanto mais ele produzir, melhor. E por que um monopolista quer produzir cada vez menos. O monopolista ele produz menos, ele tem um incentivo para produzir menos, porque o preço sobe, porque ele consegue controlar o preço. O oligopolista também, o oligopolista não tem interesse em ficar produzindo muito. Porque se ele produz menos, a receita marginal fica maior, o preço fica maior, o incremento de receita gerado pelas unidades adicionais fica maior. Então, isso dá para entender um pouco o comportamento dos diferentes produtores. Enquanto um produtor agrícola, enquanto um fazendeiro vai querer produzir cada vez mais e mais e mais e mais sacas, porque quanto mais ele produzir, mais ele ganha. E ele fica desesperado quando ele tem uma quebra de safra, quando ele tem uma quebra na sua produção. O oligopolista não. O monopolista não tem esse problema. Ele não tem o mesmo incentivo para ficar aumentando a produção. Tá? Isso é uma característica muito forte de um mercado imperfeito, de uma concorrência imperfeita. Ele não tem incentivo para ficar aumentando a produção. Porque ao aumentar a produção, a receita marginal cai. O incremento de receita gerado por cada unidade adicional tende a ser cada vez menor. Porque o preço vai caindo. Tá? Então, essa é a demanda que o nosso monopolista se defronta. E a receita marginal dele é uma receita marginal decrescente, como eu havia dito para vocês, e é uma receita marginal que parte daqui. Então, essa é a receita marginal do nosso monopolista. A receita marginal está aqui em vermelho, tá bem? Então, essa é a receita marginal do nosso monopolista.
Inclusive, como vocês podem observar, a receita marginal ela parte do mesmo ponto da demanda. Aliás, ela é encontrada a partir da demanda. Vamos imaginar aqui que essa demanda ela é dada por preço igual a 11 menos Q, tá bem? Apenas aqui para ilustrar uma coisa. Então, essa é a demanda que o nosso monopolista se defronta. O monopolista se defronta com uma demanda de 11 menos Q. Essa é a demanda do mercado, é a demanda que o monopolista se defronta. Bom, qual seria a receita total desse monopolista? Receita total, a gente sabe que é preço vezes quantidade. O preço é 11 menos Q, nesse caso. Então, vai ser 11 menos Q vezes Q. Né? Então, a receita total vai ser 11 menos Q, que é preço, vezes quantidade. Com isso, a gente acaba tendo uma receita total do nosso monopolista, que vai ser 11 vezes Q, 11Q, menos Q vezes Q, que é o quadrado. Tudo bem até aí? Essa é a minha receita total do monopolista. Por que eu coloquei essa receita total? Porque a receita total ela é determinante para que a gente ache a receita marginal. No final das contas, a gente vai chegar até um macete, mas eu quero que vocês entendam qual é o conceito, o que ele significa e tal. Então, a receita marginal é o incremento da receita total gerado por cada unidade adicional. Então, a receita total, a receita marginal ela é encontrada a partir da receita total. Então, como é que eu transformo uma receita total em receita marginal, que aliás é o mesmo raciocínio para transformar o custo total em custo marginal, ou a utilidade total em utilidade marginal? Isso pode, porventura, ser útil numa prova. Tá? São apenas 3 passos para transformar a receita total em receita marginal, ou custo total em custo marginal, ou utilidade total em utilidade marginal. O raciocínio é exatamente o mesmo. O primeiro passo, você pega a receita total e ignora na receita total a parcela que não esteja em função da quantidade. Se você tivesse ali um mais 10, um mais 100, ou qualquer coisa assim, nesse caso especificamente não existe tal parcela a ser ignorada. Mas, em alguns casos acontece. Então, você poderia ali ter uma receita total 11Q menos Q ao quadrado mais 2. Aí você ignoraria o mais 2. Então, a primeira etapa dessa receita de bolo é ignorar a parcela da receita total que não está em função da quantidade. Porque, claro, a receita marginal é o incremento de receita gerado por uma unidade a mais. Então, se não tem impacto sobre a unidade, sobre a quantidade, não interessa. No final das contas, é isso. O segundo passo, para transformar a receita total em receita marginal, é jogar os expoentes de Q para frente. Ou seja, esse Q aqui tem um expoente que é 1. E o segundo Q tem um expoente que é 2. Tá? Então, se eu jogo o primeiro expoente para frente, vai ficar aqui 1 vezes 11 vezes Q. Eu simplesmente joguei o expoente de Q para frente, multiplicando. E o terceiro e último passo é subtrair uma unidade dos expoentes que foram alçados à frente. Então, aqui vai ficar 1 menos 1. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a segunda parcela. Vai ficar menos 2, porque o expoente de Q foi jogado para frente, vezes Q elevado a 2 menos 1, e acabou. Tá? Então, recapitulando, são 3 passos apenas. O primeiro passo é ignorar a parcela da receita total que não esteja em função da quantidade. Nesse caso, não há tal parcela a ser ignorada. Você ignoraria se tivesse um mais 2, um mais 10, um mais 100. O segundo passo foi jogar os expoentes de Q à frente multiplicando. Então, eu joguei aqui ó, o 1 para frente multiplicando e o 2 para frente multiplicando. E o terceiro e último passo, eu simplesmente subtraí uma unidade dos expoentes que foram alçados à frente. Apenas para colocar aqui de forma mais amigável o que a gente encontrou, nós vamos ter aqui a receita marginal igual a 1 vezes 11, 11, né? Vezes Q elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Menos 2Q. No final das contas, acontece uma coisa que sempre acontece. Isso aqui acaba sendo um macete. Sempre que a gente tem uma demanda, e a demanda estava aqui, olha, preço igual a 11 menos Q. A receita marginal desta demanda
relacionada a esta demanda, ela vai ter o mesmo coeficiente linear, o 11, e o coeficiente angular vai ser o dobro. O coeficiente angular aqui era 1, aqui será 2. Tá? Hã? Sim, eu só derivei. Exatamente. Mas aqui, em termos de prova, a gente só precisa conhecer funções lineares, que é o exemplo mais simples, que é justamente esse aqui. O caso mais difícil que já apareceu numa prova, e apareceu pouquíssimas vezes, envolvia sempre funções lineares. Né? Então, o que é o caso aqui é uma demanda que é uma função linear, uma função de primeiro grau, não tem maior sofisticação do que isso. Então, o que a gente pode observar, então, é que tanto a receita marginal quanto a demanda, os dois partem do ponto 11, né? Os dois têm como coeficiente linear o 11. Os dois têm como coeficiente linear o 11. Só que a receita marginal, ela tem uma inclinação dobrada. E por ter uma inclinação dobrada, ela acaba atingindo aqui na metade do que a demanda havia atingido. Então, gente, é apenas para mostrar para vocês a relação entre demanda e receita marginal, a relação entre receita total e receita marginal. Então, a gente tem aqui uma situação onde o nosso monopólio se defronta com uma determinada demanda. Por enquanto, a gente só está analisando um pedaço, que é justamente o pedaço da receita marginal. Ok? Então, nós pudemos observar ali que a receita marginal vai ter o mesmo coeficiente linear, o 11, o coeficiente angular dobrado, que vai ser o 2. E eu vou dar um exemplo de prova onde isso, inclusive, foi útil, você saber essa informação, facilitava todo o processo e o cálculo. Agora, eu vou simplesmente pegar esse gráfico, vou repeti-lo, colocando o custo marginal, justamente para que a gente possa completar o raciocínio do monopolista. Tá? Então, eu vou colocar aqui um custo marginal, vou pegar aqui o gráfico e vou reproduzi-lo, vou apenas refazê-lo mais uma vez, com um pouco mais de espaço, para que a gente possa encontrar aqui qual é o ponto ótimo do monopolista, como é que o monopolista atua e tal. Então, você tem aqui uma demanda, essa é a demanda que o nosso monopolista se defronta, é uma demanda de mercado, né? Não é ele que define qual é a demanda existe, ponto. Dada esta demanda, a gente vai ter uma receita marginal, que vai partir do mesmo ponto, do mesmo coeficiente linear, só que com uma angulação dobrada, e aí vai tocar ali o eixo horizontal na metade do que a demanda havia tocado. E eu vou colocar aqui um custo marginal. Um custo marginal crescente por conta da lei dos rendimentos decrescentes. Bom, depois a gente vai fazer isso com números e com exemplos de prova, mas por enquanto eu quero entender em termos teóricos o que está acontecendo. O meu monopolista, assim como qualquer outro produtor, vai escolher o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. Não é diferente para o monopólio, essa é uma regra que vale para todas as estruturas de mercado, como a gente havia dito. Então, aqui nós temos nesse ponto azul o cruzamento entre a receita marginal e o custo marginal, ou seja, a igualdade entre receita marginal e custo marginal. Essa é a quantidade que o meu monopolista escolhe. Essa é a quantidade que maximiza o lucro do meu monopolista. Essa é a quantidade que maximiza o lucro do meu monopolista. O meu monopolista, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa quantidade e vai cobrar o maior preço que os demandantes estejam dispostos a pagar por esta quantidade. Afinal, ele é um monopolista e é um monopolista maximizador de lucros. Então, eu pego essa quantidade, jogo na demanda, e ao jogar na demanda, eu tenho aqui o maior preço que os demandantes estão dispostos a pagar por essa quantidade que maximiza meus lucros. O maior preço que os demandantes estão dispostos a pagar pela quantidade que maximiza meus lucros. Tá? Então, essa é a maneira que um monopolista atua. Um monopolista ele atua escolhendo a quantidade que iguala a receita marginal ao custo marginal, e aí ele cobra o maior preço que os demandantes estejam dispostos a pagar por essa quantidade. Só para fazer uma comparação com o que seria o mercado concorrencial, e aqui, claro, eu estaria falando da totalidade do mercado e não apenas de um pedaço dele, tá? Estaria falando da totalidade do mercado. Então, a gente teria aqui a mesma demanda, só para ilustrar, né? Exatamente a mesma demanda, ok? E aí eu vou supor que esse custo marginal
do monopolista, no caso do mercado concorrencial, fosse a oferta do mercado concorrencial. Tá? Fosse a oferta do mercado concorrencial. Então, só para comparar, olha o que nós temos aqui. Qual seria a quantidade de equilíbrio no mercado concorrencial? A quantidade de equilíbrio seria essa aqui. Essa seria a quantidade no mercado, na totalidade do mercado de concorrência perfeita. E o preço seria esse aqui. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que o monopolista ele aproveita a sua condição especial para diminuir a produção e aumentar o preço. É isso que o monopolista faz na prática. Ele diminui a produção e aumenta o preço, ele tem um incentivo para diminuir a produção e aumentar o preço. Um outro detalhe extremamente importante são os excedentes. Se a gente pensar em termos de excedentes, na concorrência perfeita, esse aqui seria o excedente do consumidor, né? A gente falou sobre excedentes numa outra aula. Então, esse aqui é o excedente do consumidor, tudo aquilo que o consumidor estaria disposto a desembolsar e não desembolsou, estaria disposto a gastar e não gastou. Então, esse aqui é o excedente do consumidor. No caso do monopólio, o excedente do consumidor ele diminui bastante. O excedente do consumidor ficaria sendo essa pequena área aqui. Por que o excedente do consumidor diminuiu? É bem simples, o consumidor está comprando menos e está pagando mais caro. Então, o excedente do consumidor diminui. Já o excedente do produtor sofreu a seguinte variação. Esse aqui era o excedente do produtor no caso da concorrência perfeita, tudo aquilo que o produtor estava disposto a receber e não recebeu. Ou melhor, estava disposto a não receber e recebeu, desculpe, é o contrário. Então, tudo aquilo que o produtor estava disposto a não receber e recebeu. E o excedente do produtor aqui no monopólio seria esse aqui, ó. Então, observem que o produtor, aproveitando sua condição mercadológica, ele avançou sobre o excedente do consumidor. Ele avançou sobre o excedente do consumidor. O monopolista, ele avança sobre o excedente do consumidor. Tá? E teve um triângulo ali que não é mais nem excedente do produtor, nem excedente do consumidor. O que é esse pequeno triângulo? Peso morto. Então, esse pequeno triângulo que eu estou marcando aqui de amarelo é o peso morto. Ah, monopólio cria peso morto? Cria. Peso morto é perda líquida de bem-estar, é diminuição do excedente de mercado, causada por um imperfeito funcionamento. E, nesse caso, o imperfeito funcionamento chama-se monopólio. O imperfeito funcionamento do mercado, nesse caso, chama-se monopólio. Então, é importante a gente entender como é que o monopólio funciona. O monopólio ele funciona com o monopolista escolhendo o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. Ele pega esse nível de produção, ele pega essa quantidade e cobra o maior preço que os demandantes estejam dispostos a pagar por esta quantidade. Ao fazer isso, em comparação a um cenário de concorrência perfeita, ele está produzindo menos e cobrando mais. Ele está produzindo menos e cobrando mais. Ao fazer isso, o excedente do consumidor está diminuindo e o produtor está avançando sobre o excedente do consumidor. E cria-se um peso morto, porque o que o produtor ganha é menos do que o consumidor perde. Por isso que os monopólios são normalmente regulados. Os monopólios acabam sendo regulados para minimizar isso. Como é que você minimiza isso? Você obriga o monopolista a produzir mais e a cobrar menos. É assim que você minimiza o peso morto gerado por um monopólio. Você obriga o monopolista a oferecer mais do produto e a cobrar menos. Existem situações em que obrigar o monopolista a produzir mais faz mais sentido, existem situações em que obrigá-lo a cobrar menos faz mais sentido, existem situações em que você faz as duas coisas. Né? Monopólio, por exemplo, de transporte urbano é um exemplo onde você faz as duas coisas. Você obriga o monopolista a oferecer mais quantidade, né? Se você pensar em trens urbanos ou mesmo em ônibus, você obriga o cara a oferecer mais quantidade, e ao mesmo tempo você obriga ele a cobrar menos. Aí você estabelece um teto para a tarifa e diz que ele não pode cobrar mais do que aquele teto que você está estabelecendo. Ou então no monopólio de medicamentos, aí faz mais sentido você estabelecer um teto. Você estabelece um teto e diz, olha, você não pode cobrar mais do que esse valor que eu estou estabelecendo, eu como agente regulador, etc.
Então, no final das contas, a gente está falando de uma estrutura de mercado onde o monopolista aproveita a sua condição especial, ele produz menos e cobra mais caro. Existe uma outra observação muito importante em relação ao monopólio. Se a gente olhar ali para o quadro, a gente pode observar o seguinte. Qual é a curva de oferta do monopólio? Não existe. Curva de oferta relaciona preço e quantidade. Ah, o custo marginal é a curva de oferta do monopólio. Não, não é. Porque o custo marginal não está mostrando a relação entre preço e quantidade. Porque eu vou pegar a quantidade e vou jogar na demanda para definir qual é o preço. O monopolista é capaz de definir previamente uma relação entre preço e quantidade? Não. Porque o preço que o monopolista vai cobrar depende da demanda. Então, ele não sabe previamente uma relação entre preço e quantidade. Ele não tem previamente uma relação de preço e quantidade. Esse é um detalhe extremamente importante. O monopólio não tem curva de oferta. Porque é impossível, no caso do monopolista, definir de forma prévia uma relação de preço e quantidade. É impossível definir de forma prévia uma relação de preço e quantidade. Eu não sei, a priori, qual é a relação de preço e quantidade. Tá? Então, isso é bastante importante quando a gente está falando aqui do monopólio e quando está analisando o monopólio. Tá? Bom, é importante também destacar o seguinte. Quando estou falando de monopólio, existe um caso excepcional de monopólio. E esse caso excepcional chama-se de monopólio natural. O monopólio natural é uma estrutura de mercado monopolista, que tem todas as características do monopólio que nós vimos até agora. Só que tem uma característica extra, que é a seguinte. No monopólio natural, a barreira à entrada é a natureza do mercado em que ele está inserido. Daí o nome monopólio natural. É a natureza do mercado que ele está inserido. Então, no monopólio natural, não tem como inserir concorrência. É impossível inserir concorrência. Como assim? Uma coisa é um monopólio de um medicamento. Eu tenho um monopólio de um medicamento e eu tenho um monopólio de um medicamento porque eu tenho uma patente e ninguém pode vender o medicamento a não ser eu. Isso é um monopólio natural? Não. Eu posso quebrar a patente e inserir concorrência. Então, isso não é um monopólio natural. A natureza desse mercado não impede concorrência. Existe uma barreira que foi colocada, mas a natureza não impede a concorrência. Uma outra coisa completamente diferente é você pensar em, sei lá, água e esgoto, distribuição de energia elétrica e etc. Distribuição de energia elétrica é um monopólio natural. Como é que você coloca a concorrência na distribuição de energia elétrica? Você teria que duplicar todo o sistema e toda a fiação da cidade, ligar as casas de todas as pessoas, simplesmente para que a pessoa tivesse a oportunidade de apertar a tomada A ou a tomada B, o interruptor A ou o interruptor B. Não faz sentido. Metrô também é um outro exemplo de monopólio natural, onde é muito caro construir uma linha de metrô. Muito caro. Não faz sentido ter duas, uma ao lado da outra. Não faz sentido ter duas, uma ao lado da outra. Uma já é caro demais. Imagina ter duas. Um outro exemplo que antigamente era monopólio natural, mas progressivamente está desaparecendo em algumas cidades por conta do aumento do tamanho do mercado, é aeroporto. Aeroporto é um monopólio natural, ainda um monopólio natural em muitas cidades. Não faz sentido ter dois aeroportos. É muito caro ter um aeroporto. Por que eu vou ter um segundo aeroporto? Não se paga. Um segundo aeroporto não se paga, não faz sentido. Então, quando eu estou falando de monopólio natural, eu estou falando de uma estrutura de mercado onde o custo fixo é tão alto que não faz sentido ter dois. Aquele negócio tem um custo fixo tão alto que não faz sentido ter dois. Não faz sentido ter concorrência. Não faz sentido para a empresa e não faz sentido para o consumidor. Porque pensa o seguinte, se você tem um sistema de metrô, por exemplo, um sistema de metrô, a construção do metrô torna o salário do maquinista irrelevante. É isso que eu quero colocar. O custo de construção do metrô, o custo de construção da linha, de botar o trilho, etc. Isso é custo fixo. Isso não é custo variável. Isso é custo fixo. Eu vou ter aquele custo furando e construindo a linha de metrô se eu for levar uma pessoa ou 100 mil pessoas. Então, aquele custo fixo ele é tão pesado, ele é tão gigante, que o custo variável é irrelevante. Sendo assim, quanto mais gente estiver andando naquela linha de metrô, melhor, porque é mais gente para dividir o custo da obra. É mais gente para dividir o custo fixo.
Tá? Então, eu estou falando de uma situação onde, no monopólio natural, a barreira à entrada é a natureza daquele mercado. Não há espaço para concorrência porque o custo fixo é alto demais. O custo fixo é tão alto que se torna proibitivo. É proibitivo, não tem como ter dois. Eu não tenho como ter dois. Eu não tenho como ter duas linhas de metrô, uma ao lado da outra. Eu não tenho como ter duas tubulações de água e esgoto, uma ao lado da outra. Dependendo do tamanho da cidade, eu não tenho como ter dois aeroportos, um do lado do outro. Não faz sentido ter dois. O mercado não comporta dois. Se você tiver dois, vai ser mais caro do que se você tivesse um. Vai ser pior para o produtor, vai ser pior para o consumidor. Porque necessariamente o serviço vai ser mais caro para o consumidor. Porque vai ter menos gente para rachar o custo da obra com ele. Vai ter menos gente para rachar o custo fixo com ele. Existem algumas experiências iniciais em alguns países para tentar inserir concorrência no monopólio natural através de um compartilhamento do custo fixo, mas ainda é algo muito confuso. Né? Seria mais ou menos você inserir concorrência, por exemplo, no metrô com duas empresas operando a mesma linha. Né? E aí você poderia embarcar num trem A ou num trem B, ou então, se fosse água e esgoto, duas empresas e elas compartilham a tubulação. Mas isso ainda é um pouco confuso, ainda não se pensou realmente de maneira mais sofisticada. Tá? Como é que o monopólio natural pode deixar de ser monopólio natural? Ele pode deixar? Pode. Isso foi cobrado até na prova uma vez. O monopólio natural ele pode ser quebrado em duas situações. Situação 1. O mercado aumenta tanto de tamanho que o custo fixo fica tão sobrecarregado que passa a fazer sentido duplicá-lo, triplicá-lo ou quadruplicá-lo. Isso é o que aconteceu já no mercado de aeroportos em algumas cidades. Em algumas cidades, o aeroporto ele fica tão sobrecarregado que passa a fazer sentido ter um segundo aeroporto, um terceiro aeroporto, e eventualmente você pode inserir concorrência entre eles. Acho que o melhor exemplo para ilustrar isso é a cidade de Londres, que tem 5 aeroportos, e os 5 aeroportos concorrem entre si. Todos eles são de gestão privada e eles concorrem entre si. Ou seja, qual é o aeroporto que tem as melhores rotas, qual é o aeroporto que tem os melhores serviços, qual é o aeroporto que tem as menores tarifas. Então você tinha um monopólio natural que virou um oligopólio. Virou um oligopólio onde você tem algumas empresas que concorrem entre si. Então, é um exemplo onde o monopólio natural deixou de ser um monopólio natural. O mercado aumentou tanto de tamanho que passou a fazer sentido duplicar, triplicar, quadruplicar o custo fixo. Aliás, um exemplo disso eram as próprias companhias aéreas no início. No início, a companhia aérea só tinha uma companhia. Para fazer aquela rota, você tinha uma aeronave. A aeronave ia, a aeronave voltava. A aeronave ia, a aeronave voltava. Isso era um monopólio natural? É óbvio que sim. Qual era o custo fixo? A aeronave. O mercado foi aumentando tanto de tamanho, o número de pessoas que queriam fazer aquela rota foi aumentando tanto de tamanho, que passou a fazer sentido ter uma segunda aeronave, uma terceira aeronave, e aí pode ter concorrência, porque cada empresa pode ter a sua aeronave e fazer concorrência com as outras empresas já estabelecidas. Então é um outro exemplo de um monopólio natural que virou um oligopólio. Bom, um segundo caso, melhor dizendo, diga. O mercado aumenta tanto de tamanho que o custo fixo ele pode ser duplicado. Né? Então você passa a ter dois custos fixos, um da empresa A e outro da empresa B. Uma empresa não consegue, não é que uma empresa não consegue acompanhar a demanda, o custo fixo não consegue mais acompanhar a demanda. A demanda aumentou tanto, o mercado aumentou tanto de tamanho que o custo fixo não aguenta mais. Eu acho que o caso do aeroporto é bem ilustrativo porque fica muito sobrecarregado, ele não dá mais conta de dar vazão à demanda. Não dá mais conta. E aí passa a fazer sentido você ter um segundo aeroporto, você ter um segundo custo fixo. E aí no que tem um segundo custo fixo, pode ser outra empresa administrando e pode se inserir concorrência entre as duas empresas. Essa é a ideia. Tá? Então o monopólio natural ele pode deixar de ser um monopólio natural, virando, por exemplo, um oligopólio, porque o custo fixo aumentou, ou melhor, a demanda aumentou tanto que passou a fazer sentido duplicar, triplicar o custo fixo. Uma segunda situação que o monopólio natural deixa de ser monopólio natural
é quando o custo fixo diminui em função de inovações tecnológicas. O custo fixo é barateado por inovações tecnológicas. Exemplo disso, telefonia. Telefonia no início era claramente um monopólio natural. Telefone, originalmente, nada mais era do que aquela brincadeira de duas crianças com dois copos plásticos e um barbante. Telefone é isso. Uma pessoa fala de um lado no copo plástico, as ondas sonoras vão pelo barbante e chegam na outra ponta. No caso da telefonia, esse barbante eram fios de cobre, você tinha impulsos elétricos para empurrar o som em distâncias mais longas e, consequentemente, a pessoa na outra ponta, no outro receptor, poder ouvir. E você tinha uma linha, era uma propriedade, é isso mesmo. E aí você tinha lá uma pessoa para fazer as conexões, para ligar os barbantes nos lugares corretos, porque aquilo era feito manualmente. Então, não fazia sentido você ter duas empresas administrando isso. Você tinha lá cabos subterrâneos que vinham nos oceanos, ligando os continentes, era um negócio caríssimo, complicadíssimo, um custo fixo gigante. Então, não fazia sentido ter concorrência se você só tinha uma empresa de telefone em cada lugar. Gradativamente você começou a ter uma série de inovações tecnológicas, começou a ter centrais não mais manuais, centrais automáticas, então as conexões passaram a ser feitas automaticamente, não mais manualmente como as telefonistas faziam. Você começou a ter telefonia via satélite, telefonia via internet, telefonia via rádio, e aí abriu-se espaço para ter concorrência. Hoje você monta um aplicativo e você tem uma empresa de telefone. Então, progressivamente, o telefone, que era um monopólio natural, em função de inovações tecnológicas que derrubaram o custo fixo, abriu-se espaço para ter concorrência. Então você começa a ter cada vez mais e mais empresas atuando no mercado de comunicações, no mercado de telefonia, porque ficou muito barato, muito mais barato do que era antes, ter uma empresa de telefonia, o custo fixo é muito mais baixo, então passa a fazer sentido inserir concorrência. Tudo bem, gente? Então, o monopólio natural é uma estrutura de mercado onde o custo fixo é muito alto. É a única situação em que o custo marginal não é crescente por conta da lei dos rendimentos decrescentes. É a única situação, é a única exceção. No monopólio natural, o custo marginal ele é decrescente para o atendimento integral da demanda. Aliás, o custo médio também é decrescente para o atendimento integral da demanda. Ou seja, a demanda é integralmente atingida e atendida com economias de escala. A demanda é integralmente atendida com custo marginal decrescente. Não existe lei dos rendimentos marginais decrescentes no caso do monopólio natural, excepcionalmente, pelo menos, na parte onde a demanda é atendida. Então, o custo marginal é excepcionalmente a única situação em que isso acontece, dentro dos cenários que a gente estuda aqui para a prova. É a única situação de custo marginal é decrescente para o atendimento integral da demanda e o custo médio também é decrescente para o atendimento integral da demanda. Tá? Bom, voltando para cá, então a gente sai aqui dessa análise teórica e começa a fazer uma análise um pouco mais prática. Então, na semana passada, nós fizemos a primeira parte dessa questão, que falava sobre concorrência perfeita nos itens de A a D. Agora, na segunda parte, nós vamos falar sobre monopólio. Então, lembrando que nós temos aqui uma demanda do mercado, que é dada por preço igual a 390 menos 3Q, e ele havia me dado uma oferta do mercado, dada por preço igual a 30 mais 3Q, isso nós fizemos na última semana. Aí fizemos o item A, o item B, o item C e o item D. Aí, do item D em diante, a questão vira e se torna uma questão sobre monopólio. Então está aqui, para responder aos itens de E a H, considere que o mercado deixa de operar em concorrência perfeita e passe a operar sujeito ao monopólio de uma empresa. Então, aquele mercado que era uma concorrência perfeita virou um monopólio, em que a demanda do mercado mantenha-se como anteriormente descrita. Se a demanda do mercado mantém-se como anteriormente descrita, a demanda do mercado continua sendo preço igual a 390 menos 3Q. Tá? Note que a curva de oferta acima indicada, qual era a curva de oferta acima indicada? Preço igual a 30 mais 3Q. Note que a curva de oferta acima indicada equivale para o monopolista ao seu custo marginal, em função de quantidades produzidas. Ou seja, CMG igual a 30 menos 3Q. Observem que aí a prova cometeu um erro grosseiro no enunciado.
tá? Onde o custo marginal que deveria ter sido escrito, que era a oferta anterior, era custo marginal igual a 30 mais 3Q. E ele escreveu custo marginal igual a 390 menos 3Q. Ou seja, ao invés de escrever, né, a oferta, escreveu a demanda. Né? Ao invés de escrever a oferta, exatamente como ele havia indicado, escreveu a demanda. Ah, a questão foi anulada. Não. Não. No meio da prova apareceu lá um caboclo, riscou isso aqui e escreveu no quadro dizendo onde lê-se. Custo marginal igual a 390 menos 3Q, leia-se custo marginal igual a 30 mais 3Q. Ah, eu já entreguei a prova e errei. Dane-se, é problema seu. Concurso público funciona um pouco assim. A banca ela tem autonomia, tem soberania e não há quem mude isso. Tá? Então, custo marginal igual a 30 mais 3Q. Claro que dava para você perceber. Dava para você perceber porque a afirmativa era contraditória, mas mesmo assim pode sempre haver uma indução ao erro. Até porque se você considerar o 390 menos 3Q, você não vai conseguir resolver nada. Né? Você não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer nenhum sentido a questão, mas de qualquer maneira é sempre um constrangimento. Considere ainda que no novo equilíbrio em monopólio sejam comercializadas 40 unidades. Ele ainda me deu aqui uma sopa, uma facilidade, que foi me dar a quantidade, nem precisava, eu teria como encontrar, mas ele me deu aí a quantidade comercializada no monopólio, que é de 40. A primeira diz o seguinte, letra E, qual o preço de comercialização do bem? Bom, gente, o preço de comercialização do bem, como é que o monopolista escolhe o preço? Ele pega a quantidade e joga na demanda. Né? Então, para encontrar aqui, bastava jogar a quantidade de 40 na demanda. Qual era a demanda? Preço igual a 390 menos 3Q. Como ele disse para mim, a demanda continua a mesma. Então, vai ser preço igual a 390 menos 3Q, preço igual a 390 menos 3 vezes Q, e ele já me deu que a quantidade é de 40. Então, vai ser 390 menos 120, 270. Então qual é o preço de comercialização do bem? 270. 270. Tá? Então, a primeira parte está resolvida. Preço de comercialização do bem, 370. Aliás, deixa eu até montar aqui toda a estrutura do monopólio para ficar um pouco mais fácil, desse monopólio que a gente está analisando aqui. Então, vou colocar aqui todo o monopólio completinho para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, nós temos uma demanda que é 390 menos 3Q, então é a demanda linear. Deixa eu até escrever aqui. A demanda é igual a 390 menos 3Q, o que significa que o coeficiente linear da demanda é 390. Então, a demanda parte do 390. Ok? Eu tenho como saber já de cara qual é a receita marginal? Tenho. A receita marginal vai ser igual a 390, que é o mesmo coeficiente linear. Eu vou pegar o coeficiente angular e vou dobrar. Então, receita marginal igual a 390 menos 6Q. Então, está aqui. Essa aqui é a minha receita marginal. Receita marginal que vai ser dada por 390 menos 6Q. Ele disse para mim também no enunciado que o custo marginal é a oferta, né? Então, o custo marginal vai ser 30 mais 3Q, o que significa que o coeficiente linear do custo marginal é igual a 30, e, consequentemente, o custo marginal vai partir aqui do 30, como ele tem um coeficiente angular positivo, ele vai subindo. Então, recapitulando, nós temos aqui simplesmente os dados da questão. Simplesmente os dados da questão. Ele me deu ali uma demanda. A minha demanda é 390 menos 3Q. Então, ela parte do 390, é o coeficiente linear dela. Ela vai descendo porque o coeficiente angular dela é negativo, então ela é descendente. Eu tenho uma receita marginal que ele não me deu, mas eu sei qual é. 390, que é o mesmo coeficiente linear da demanda, o coeficiente angular dobrado. Então, a receita marginal está ali representada pela linha vermelha. E nós temos o custo marginal, que ele me deu no enunciado, que é 30 mais 3Q. Então, o custo marginal parte aqui do 30, que é o coeficiente linear dele, e vai subindo, porque o coeficiente angular é positivo. Tá? O coeficiente angular é positivo. Qual é o nível de produção que o monopolista escolhe?
o nível de produção, em que a receita marginal iguala o custo marginal, que ele até me deu no enunciado, ele disse que era 40. Mas ele não precisava ter me dado. Se ele não me desse, o que eu podia fazer? Igualar a receita marginal com o custo marginal. Se eu igualasse receita marginal com custo marginal, seria 390 menos 6Q igual a 30 mais 3Q. Aí nós teríamos 360 igual a 9Q, portanto, o Q, milagrosamente, daria 40. Exatamente o que o enunciado da questão me deu. Exatamente o que o enunciado da questão me deu. Então, ele nem precisava me dar a quantidade de 40 para encontrar. Eu poderia encontrar essa quantidade mesmo que ele não tivesse me dado. Tá? Se ele quisesse tornar a questão mais difícil. E pegando essa quantidade de 40 e jogando na demanda, nós descobrimos há pouco o quê, gente? Descobrimos há pouco que o preço que o monopolista pratica é 270. Se você pegar e comparar com a primeira parte dessa mesma questão que nós fizemos na semana passada, você vai ver que a quantidade na concorrência perfeita, a quantidade de equilíbrio qual era? 60. E qual era o preço? 210. Ou seja, o monopolista ele está conseguindo, ao invés de cobrar 210, ele está cobrando 270. E ao invés de oferecer 60, ele está oferecendo 40. Exatamente como a gente já tinha visto teoricamente, e agora a gente está vendo numa questão prática de prova. Tá? Então ele não precisava me dar a quantidade, eu poderia encontrar simplesmente igualando receita marginal com custo marginal. Tudo bem, gente? Bom, vamos fazer um intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte da aula. Até já.